Olá, eu sou o professor Adson Genu e vou estar com vocês nesse módulo com a disciplina Enfermagem Unidade de Terapia Intensiva. Nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre a retrospectiva histórica e alguns desafios para os profissionais que compõem a equipe de enfermagem dentro da unidade de terapia intensiva. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu defini algumas competências e habilidades que gostaria que vocês desenvolvessem no decorrer do módulo. Primeiro, entender o histórico de implantação das unidades de terapia intensiva e a sua implicação para a equipe de enfermagem. Segundo, os desafios que cercam os profissionais de enfermagem que atuam dentro das unidades de terapia intensiva. Retrospectiva histórica. As primeiras unidades de terapia intensiva não tão complexas, não tão com um arcabouço de materiais, de recursos humanos e materiais como as que a gente dispõe nos dias de hoje, mas com um cuidado direcionado através da classificação dos pacientes, surgiu em meados do século XIX, durante a Guerra da Crimeia, quando Florence Nightingale, enfermeira, recrutou algumas mulheres e treinou-as, tornando-as práticas de enfermagem. Essas mulheres que foram treinadas por Florence foram levadas consigo para trabalhar em um hospital de guerra. E aí elas iam para cuidar dos soldados feridos na guerra. Lá no ambiente hospitalar, Florence, muito sensível, viu a necessidade de se separar os pacientes de acordo com a classificação de gravidade. Então, os pacientes que demandavam cuidados mais intensivos ficavam separados daqueles que não demandavam, que não necessitavam de cuidados tão intensivos, né? Pacientes que estavam com um melhor estado clínico em relação aos demais. E aí, durante essa divisão, em que houve uma classificação dos setores hospitalares por gravidade dos doentes, foram surgindo as noções de cuidados intensivos. A partir dessa necessidade do cuidar, foram evoluindo, né, nessa retrospectiva histórica, né, onde houve a formação das primeiras unidades de terapia intensiva. Primeiro, com presença do cirurgião e anestesista. Na década de 20, as primeiras unidades de terapia intensiva especializadas em neurocirurgia. Década de 30, pós-operatória, que a gente tem hoje não como UTI, né, mas como uma sala de cuidados mais intensivos no pós-operatório dos pacientes, que é a sala de recuperação pós-anestésica, que vocês vão estudar em enfermagem cirúrgica. Década de 40, a recuperação cirúrgica. A epidemia de poliomielite, que foi desencadeada na década de 50, ela trouxe para a gente alguns avanços na área intensivista, como criação dos primeiros centros regionais, implantação de tecnologia e uma evolução das técnicas em respiração mecânica ou de ventilação mecânica. Para quem não sabe, né, a poliomielite é uma patologia que a maioria dos pacientes eles vão evoluir com insuficiência respiratória por perda da tonicidade da parede das musculaturas. No caso da insuficiência respiratória, relacionada ao arcabouço muscular que tá diretamente ligado à respiração, diafragma, músculos intercostais e etc. Então, aí trouxe o quê? Né? Esses pacientes, como evoluíam com insuficiência respiratória, eles necessitavam de um suporte ventilatório. Né? Então, durante esse período aí da epidemia de poliomielite, houve uma evolução dessas técnicas de respiração mecânica. Também foi discutido muito sobre a manipulação de instrumentos e os cuidados manuais. A gente sabe que a unidade de terapia intensiva, como está direcionada ao cuidado de pacientes em estado crítico, ela dispõe de vários aparelhos e utensílios
que necessitam de capacitação constante por parte de toda a equipe muito profissional que trabalha dentro dessas unidades. Então, muitas vezes, a equipe não tem condições de humanizar a assistência. Existe a política de humanização, defendida pelo Ministério da Saúde, mas principalmente a equipe de enfermagem, a gente muitas vezes, dentro da UTI, a gente torna a assistência uma assistência mecanicista, muitas vezes voltada mais aos instrumentos e às informações que são traduzidas por aqueles instrumentos, do que os cuidados manuais e a humanização em si. Posteriormente a essa epidemia de pólio, na década de 50, em Los Angeles, na década de 50 também, houve a criação das primeiras unidades de choque com a monitorização cardiovascular. No Kansas, em 62, as primeiras unidades coronarianas, e no Brasil, na implantação das primeiras unidades de terapia intensiva, que datam da década de 70. Os enfermeiros enfrentaram muitos desafios durante os anos de fundação das unidades de terapia intensiva e coronarianas. A pesquisa e as aplicações clínicas aconteciam tão próximas que não havia tempo para o desenvolvimento de novas equipes de enfermagem. Além do crescimento da necessidade de atendimento aos pacientes, o equipamento também exigia boa parte da atenção da equipe. Então, sabe-se que a enfermagem é uma das áreas dos ambientes hospitalares que demandam, e que vão estar lá implantados, os recursos de assistência mais sofisticados e que requerem dos profissionais da equipe muito profissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas e os demais membros, capacitação constante e aperfeiçoamento para o manuseio, para a interpretação das informações que são dadas por aqueles aparelhos. Então, muitas vezes, a gente sabe, principalmente a gente que trabalha na área de saúde, as informações são muito dinâmicas. E assim, uma hora a gente tem uma informação, no outro dia, aquela informação que a gente já tinha foi modificada. Então, trabalhar dentro de uma unidade de terapia intensiva, além de destreza manual, além de conhecimento científico, também requer essa capacidade de acompanhamento das mudanças que as inovações científicas e tecnológicas elas estão colocando à nossa frente de tempos em tempos. Para encerrar, eu coloquei aqui o tópico que nós iremos discutir na nossa próxima videoaula. A gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura física e os aspectos arquitetônicos das unidades de terapia intensiva. Espero que tenham gostado. Até nosso próximo encontro.